fato, eu dependo de Cristo, de fato eu preciso de Jesus, sem Ele, eu não vou chegar em lugar nenhum. Alguém que tentar passar por outro caminho, alguém que tentar dizer que é alguma coisa, ladrão e salteador, olha só, é um usurpador, é alguém que está tentando roubar algo de você. Porém, essas pessoas, diz o versículo 8, as ovelhas não lhe deram ouvido. Que quem é ovelha de verdade, reconhece a voz de Jesus, né? Quem já foi transformado, quem foi liberto, sabe, né, quem é Jesus, conhece a palavra de Deus e entende quem é Ele vai saber ouvir quando é Jesus que está falando com ele ou não. Por isso que você precisa apurar os seus ouvidos. Por isso que você precisa estar atento e entender, e para que você possa conseguir perceber quando é Jesus que está falando ou não. Será que você tem maturidade espiritual suficiente para isso? Será que os seus ouvidos, olha só o que diz o versículo 8, as ovelhas não lhe deram ouvido. Sabe que tem gente que acredita em tudo, né, gente? Tem gente que infelizmente acredita em tudo. Ele abre o jornal num dia de manhã, ele está todo enrolado, está preocupado, está não sei o que mais, aí ele olha lá, signo fulano de tal, aí ele fala, opa, o que será que eu tenho que ler nesse dia aqui no meu signo? E ele vai lá e lê, aí ele acredita naquilo ali. Aí o outro fala assim, tem um negócio colocado nos postes da rua, né? Poste, aí está escrito assim, fulana de tal, traz o seu amor em tantos dias, o que é perigoso, a pessoa sair correndo e ir lá, opa, meu amor em tantos dias, deixa eu ir lá correndo. Aí alguém, aí a pessoa sai acreditando em tudo. Você prestou atenção no versículo aí, olha só, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. O que eles são? Ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Irmão, se não for Jesus, irmão, não escuta não, tá bom? Se não for sobre a palavra de Deus, não dá ouvido não, tá certo? Vamos combinar isso aqui, se não for falar de Cristo, não escute, porque é mentira, são ladrões e salteadores. Fulano de tal ali, vai fazer isso, vai fazer aquilo, olha, vai ter aquele milagre aqui, aquele milagre acolá, e tal, e tem gente que promete mundos e fundos, para mudar a vida de uma pessoa, mas sem Jesus, e tem alguns que até ousam falar no nome de Jesus, eles até comentam, eles até falam, mas é só por falar, a origem não é em Jesus, esse tipo de gente, ladrão e salteador, Jesus falou isso, mas quem é ovelha, não escuta esse tipo de coisa. A ovelha, ela sabe. Aqui, já tem alguém que trabalhou com ovelha aqui? Eu acho que não, né? Acho que não, o Brasil não tem essa, né? Muito menos na nossa região aqui em Lafayette, né? Mas a ovelha, ela tem esse tipo de prática, né? A ovelha é assim. Para se tornar mais familiar, um cachorrinho de estimação, por exemplo, um cachorrinho, né, dependendo do cachorro, né, aí vai muito do perfil do cachorro também, tem uns que não obedecem nem o dono, né, aí vai muito do perfil do cachorro, mas a ovelha não tem o perfil da ovelha, a ovelha é assim, por isso que Jesus usa o exemplo da ovelha. Então se eu fosse usar o exemplo do cachorro aqui, eu estaria muito errado, porque cada cachorro é de um jeito. Jesus fala ovelha, mas é cachorro para a gente entender, né? Tem animalzinho que só vai se o dono chamar ele, vem, aí ele vem, ou ele vai, senão ele não obedece ninguém. Mas a ovelha não é uma ou outra ovelha, a ovelha no geral, né, faz parte da natureza da ovelha ser assim. A ovelha só acompanha o pastor dela, aquele que dá alimento para ela todo dia, aquele que dá água ela todo dia, aquele que leva ela no aprisco todo dia, que guarda ela, fecha a porta do aprisco e vai para casa e deixa elas em segurança, aquele que está com ela todo dia, que alimenta, dá comida, dá proteção. Aí quando o pastor fala assim,
vem, vamos embora, vamos junto comigo, né? Ou chama lá do jeito que ele tiver chamar. Aí ela acompanha. Outro que quiser fazer igual, a ovelha não vai atrás dele. Faz parte da natureza desse animal aqui. Por isso que Jesus usa este animal para nos comparar. Porque nós deveríamos ser assim. Quem está entendendo diz amém? Nós deveríamos ser assim. Mas tem gente que parece que ainda não é ovelha. Tem gente que parece que ainda não é ovelha. Ele escuta tudo de todo mundo, menos de Jesus. Ó, tem um milagreiro ali, ele vai correndo. Ah, tem uma pessoa que joga uma água não sei o que no seu corpo e fica tudo bem. Aí ele está indo também. Ah, eu estou precisando, né? Eu vou tudo em quanto é lugar. A ovelha não faz isso, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. E quem é o pastor aqui? Jesus. O pastor aqui é Jesus. Não sou eu, pastor Júlio, não. É Jesus. As ovelhas ouvem a sua voz. Aí Jesus falou, versículo 9, eu sou a porta. Ele repetiu lá o do versículo 8, né? O do 7. No 9 diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Está falando de ovelha, né? Pastagem, alimentação. Então em Jesus, meu querido, se você estiver firme com Jesus, se você o amar, se você estiver no caminho dele, você encontrará alimento para a sua vida. Você nunca vai ficar com fome. Tem gente que já está pensando no almoço, mas não é essa fome não. Estou falando de alimento espiritual. Eu estou falando de descanso, mas não é descanso que você dormiu de madrugada não, é o descanso da alma. Tem pessoas que estão cansadas, tem pessoas que parece que pode dormir 24 horas, chega no outro dia ela não está bem. Ou seja, não é descanso físico. Tem pessoa que pode comer demais, mas acaba aquilo ali, ela não está bem, sabe por quê? Porque não é alimento físico, é alimento espiritual que ela está precisando. Vocês estão entendendo? Tem gente que o descanso dela não é descanso físico, não é dormir de um dia por outro muito bem que vai fazer efeito, não. É o descanso espiritual, o descanso da sua alma. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse assim, vinde a mim, venham, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde até mim, venham, eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus diz isso, porque Jesus nos trata como ovelha, por isso que o fardo é leve, porque ovelha não aguenta carregar muita coisa. Jesus nunca vai te tratar igual um cavalo. Jesus nunca vai te tratar como um animal agressor, agressivo, não. Porque você é ovelha, tem comportamento de ovelha e vive, portanto, como ovelha, e tem que ser tratado como ovelha. Ovelha é agressiva, gente? Não, ovelha não é agressiva. A ovelha é frágil. Então por isso que a Bíblia diz, olha, vocês vão receber o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, porque a ovelha ela não consegue carregar muito peso, então o fardo precisa ser leve. Se ela for carregar alguma coisa, tem que ser uma coisa muito leve, tem que ser uma coisa muito leve, para ela poder carregar, senão ela não vai conseguir carregar aquele fardo, ela não vai conseguir carregar aquele peso. Quando você está com Jesus, meu irmão, deixa eu te falar algo, você não precisa carregar fardos pesados na sua vida, você pode entregar tudo nas mãos dele, porque ele é que vai tomar o fardo da sua vida, ele é que vai carregar por você. Tem gente que vive uma vida tão pesada, tem gente que vive uma vida com tantos fardos, que ele não consegue acordar. Para ele é a pior coisa que ele podia fazer. Acordei hoje, que coisa ruim, podia estar dormindo para sempre. Pessoas que desejam a morte.
Já conheci muitas pessoas assim nessa situação. Já conheci muita gente assim. A pessoa que já amanhece com aquele fardo, com aquele peso. Pessoas que não têm mais alegria de viver. Pessoas que na primeira hora do dia já está desejando que chegue a noite para ele dormir de novo. Isso não é a vida que Deus desenhou para o ser humano. Isso não é a vida que Deus deseja para as suas ovelhas. Quem carrega fardo, quem carrega peso, gente, é cavalo, é burro de carga. Você está entendendo? E sabe quem trata os outros igual o cavalo? O diabo. Satanás trata os outros como cavalo e como burro de carga. O diabo, que ele puder colocar de peso na consciência da pessoa, na vida da pessoa, na vida emocional, o que Satanás puder colocar de peso, ele vai colocar para a pessoa carregar. E vai pesando, a vida emocional vai ficando uma desgraça, a vida financeira vai só dificultando mais, e vai pesando, uma vida pesada, uma vida carregada, uma vida completamente, a pessoa não tem controle sobre as suas ações, carregando o peso dos outros, carregando o peso próprio, carregando coisas que ela não queria carregar. Quem faz isso é o diabo. Quem faz isso é Satanás. Agora Jesus não. Jesus nos trata como ovelha. Agora compete a cada um de nós nos colocarmos na condição de ovelha também. Porque não adianta você querer que Jesus te trate como ovelha, se você se coloca na condição de um animal de carga. Qual é o comportamento da ovelha? Como uma ovelha vive, o que ela faz? Uma ovelha é mansa, uma ovelha é obediente, uma ovelha é um animal dócil. Uma ovelha, já disse aqui, a principal característica trazida por Jesus aqui, né? Uma ovelha ouve a voz apenas do seu pastor, ou seja, ele só escuta a voz de Jesus. Inclusive se eu estivesse ensinando alguma coisa errada, é necessário que vocês digam, não, Jesus não ensinaria isso não, pastor, eu sou contra isso que o senhor está falando aí. A gente tem que fazer isso, né? Por quê? Poxa, o meu pastor acima de todos é Jesus. Então se alguém, um homem, se qualquer pessoa está ensinando alguma coisa que não é aquilo que Jesus me ensina, eu rejeito, eu digo não. Então os nossos ouvidos espirituais têm que estar atentos àquilo que o nosso pastor tem a nos falar, aquilo que ele tem a nos dizer. Quem está entendendo, diga amém. E como estão os seus ouvidos como ovelha? Você consegue identificar quando é Jesus que fala? Você consegue identificar quando é o seu pastor que fala? Ou você não consegue identificar isto? Versículo 8, né? Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. As ovelhas não ouvem o ladrão e o salteador. Quem serve a Jesus não consegue ouvir outra pessoa. Mas quando nós estamos no aprisco do Senhor, nós reconhecemos a voz de Deus e vamos em direção àquilo que Ele nos falou, amém? Vamos em direção ao que Ele falou. Tem gente que quer as bênçãos de Deus, mas ele não quer ir aonde Jesus falou. Porque a ovelha é isso que ela faz. O pastor está chamando ali, o que a ovelha faz? Ela vai na direção, ela anda de acordo com o que o pastor está dizendo, com o que Jesus está dizendo. Agora o bode, outros animais, estão nem aí. Tem animal que precisa, inclusive, apanhar para poder ouvir a voz de alguém, né? Não escuta de jeito nenhum, precisa de vez em quando levar umas correadas para poder ouvir, escutar a voz, mas nós não podemos nos colocar nessa situação, porque como ovelhas, o que nós fazemos? Jesus falou, eu vou seguir a voz de Jesus, eu ouço a voz de Jesus. Às vezes a gente se coloca na condição totalmente errada, equivocada. Qualquer um que fala, a gente está ouvindo ele. Jesus fala, a gente fala, não, isso aqui não, Jesus, eu vou fazer outra coisa.
Conhece alguém que obedece as coisas por conveniência? Não tem gente que obedece as coisas por conveniência, né? Se for conveniente a mim, eu vou, eu obedeço. Se não for conveniente, eu não vou não, deixa para lá. Tem gente assim que serve a Jesus por conveniência. Isso aqui vale a pena, então deixa eu fazer o que Jesus falou. É uma bênção, é coisa boa que vai rolar para mim, vai ser bênção, é milagre, Jesus, eu estou indo. Aí se for outra coisa, não meu filho, não é só bênção não, você tem que abrir mão disso, você tem que abrir mão daquilo, você tem que largar aquilo outro, para fazer a minha vontade. Você, não Jesus, aí, dessa aí deixa eu aqui, pode outros ir, eu vou ficar na minha aqui. É obediente por conveniência, obedece só quando lhe favorece, né? Obedece só quando compete a mim, quando vai me beneficiar, entre aspas. Quando eu acho que não vai ser em benefício, eu não obedeço. Mas posso te ensinar algo aqui, irmão? Quando a gente obedece, mesmo contra a nossa vontade, mas a gente fala assim, eu vou obedecer porque eu amo a Jesus e eu sei que isso é necessário. Quando chega aqui no final, a gente olha para trás e diz, valeu a pena ser obediente e ser fiel ao Senhor, valeu a pena abrir mão do que eu queria, para fazer a vontade de Deus. Quem tem essa experiência aqui? Quem tem essa experiência de obedecer a Deus em qualquer situação? Você olha para